Este é o Inova Social Vozes. Direto do Summit Aliança Empreendedora há 20 anos, este é o Inova Social Vozes, a série especial do nosso podcast com conversas inspiradoras sobre transformação social. Hoje recebemos Mônica Pasqualin, Head de Políticas Públicas e Advocacy do Dynamo Lab e membro do Conselho Brasileiro e Global do Catalyst Now. Hoje vamos conversar sobre colaboração multissetorial, financiamento de impacto e políticas públicas para acelerar os ODS. Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui com você. Mônica, da última vez que a gente conversou, em dezembro de 2023, você estava como co-chair do Catalyst. E de lá para cá, muita coisa mudou. Assim, a vida da Mônica, ela tem o seu... Não tem 24 horas, né? Esse ano eu estou conseguindo equilibrar mais a vida profissional com a vida pessoal. E podendo continuar fazendo o impacto que eu acho que é necessário para o nosso ecossistema realmente prosperar. Então, na Dynamo, eu continuo atuando em políticas públicas, né? Nesse ano, a gente focado muito na COP30, né? No ano passado, a gente estava focado no G20 também, mas não só na COP30, né? O que vai além da COP30 também é para o impacto socioambiental positivo, né? Então, que ações que a gente precisa realizar, que também faz parte da agenda do Catalyst Now, né? Então, com uma visão global, inclusive, para essa inovação social realmente acontecer. Então, continuo muito ativa no ecossistema e atuando também em alguns projetos mais do campo, né, de ação mesmo no campo, para ver elas se concretizarem, né? Então, com todos os desafios que a gente tem para o crescimento dessas ações e o entendimento do mercado, né, da economia tradicional, né, vigente, atual, na necessidade dessa transformação para uma nova economia, né, que é mais inclusiva, mais equitativa, regenerativa também, e que olha para o planeta e para as pessoas, né, como um ente interdependente, inclusive dos negócios, né, para redução dos riscos que existem atualmente nos negócios, para quem não vê essa questão da nossa mudança climática, como aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, sendo uma realidade que a gente precisa trazer materialidade, inclusive, né, para os seus próprios negócios, porque esse risco realmente existe e ele precisa ser contabilizado economicamente, né? Então, financeiramente, ele precisa ser contabilizado. Mônica, eu quero começar falando da sua atuação na Dynamo. Qual que é a importância dessa interlocução com políticas públicas? A gente sabe da importância, mas a gente sabe que às vezes falta, né, essa conversa. Hoje, como que você está atuando nesse cenário? Então, nas políticas públicas, a gente atua muito próximo do executivo, principalmente, né? Então, nessas ações focadas para destravar o capital privado, né, para o financiamento da adaptação climática, principalmente, que é uma área pouco pop, vamos dizer assim, dentro do financiamento climático, mas ele é fundamental principalmente para as economias emergentes, né, e como o Brasil e o Sul Global. Então, a gente está com um foco muito forte nisso. Além disso, a gente tem um foco por meio da Aliança pelo Impacto, que é um programa que faz parte também, né, uma iniciativa que faz parte da Dynamo Lab, que é a área, vamos dizer assim, a organização sem fins lucrativos do Grupo Dynamo. Na Aliança pelo Impacto, a gente está com uma pauta muito específica, focada também em investimento, que é a promoção do dever fiduciário dos investidores e dos asset owners, né, na agenda de impacto socioambiental. E claro que isso toca pontos de política pública, né,
e também política pública de entidades autorreguladas, né? Então, é um projeto de pelo menos 3 anos que a gente está desenvolvendo junto com uma parceria que estamos costurando com a Fundação Getúlio Vargas, também para avançar nesse estudo e trazer evidências robustas do porquê que é importante ter esse dever fiduciário para os investidores, não apenas para as empresas, porque isso, todo o B-Lab, o Sistema B, né, Big Corporations, já está focando bastante. É uma agenda bem difícil e controversa, né, mas, enfim, é necessária para a gente conseguir atrair mais capital, inclusive para impulsionar os negócios de impacto, o empreendedorismo também, então a inovação, isso tudo faz parte do ecossistema que a gente procura fomentar. E a inovação social, né, com o Catalyst também faz parte dessa agenda. Então, mas, além disso, a gente está com um PL, que é o PL 3284 de 2021, que ele estabelece a sociedade de benefícios, né? Então, as empresas, elas podem, no seu contrato social, no seu estatuto social, podem colocar os critérios vigentes do que seria uma sociedade de benefícios, não necessariamente ter uma certificação do Sistema B, mas só de colocar esses critérios, você já se posiciona como uma empresa que está atuando nesse setor que realmente tem objetivo dos benefícios de todos os seus stakeholders, né? Não só visando o lucro da empresa, entendendo que isso já não é mais sustentável, né? Mas não tirando isso também do horizonte, né? Então não é ou, né? É e. Então, essa é um dos temas do PL 3284. O outro tema é a implantação do Simpacto, que aí liga com a N-Impacto também. A N-Impacto é uma estratégia nacional, plurianual, né? Então, é uma estratégia de Estado, não de governo, e tem 5 eixos dentro dessa estratégia. O 5º eixo fala justamente sobre as entidades interfederativas, e aí eu estou falando vamos dizer assim, uma pulverização da estratégia para os estados. Hoje, se não me engano, cerca de 6 estados já implementaram as suas leis estaduais para a economia de impacto, e o Simpacto, que é o Sistema de Investimento de Negócios de Impacto, que vem também dessa estratégia federal sendo implantado nesses estados. Existe um programa, né, uma iniciativa dentro desse eixo, que é o GAS, que é o Grupo de Apoio ao Simpacto, né, e nesse evento que teve no início do ano do Impacta Mais, também houve uma adesão de mais de 23 estados, se não me engano, com interesse de colocar o Simpacto e uma legislação específica para a economia de impacto nos seus territórios. E isso é super importante porque você acaba trazendo um arcabouço regulatório favorável tanto para o investimento quanto para o empreendedorismo, né? Eu acredito muito, pessoalmente, que o microempreendedorismo, como a Aliança desenvolve e fomenta, ele precisa ter uma visão de impacto socioambiental, né? Então, o microempreendedor que ainda está lá, né, lutando para conseguir uma mobilidade social e aumento da sua renda, se ele tiver essa visão um pouco de futuro dessa nova economia que precisa e está surgindo, né, mais timidamente do que a gente gostaria, mas enfim, está surgindo, ele vai conseguir prosperar mais, né? Então, a gente está falando de economia circular, a gente está falando de agricultura regenerativa, a gente está falando de agricultura familiar regenerativa, a gente está falando de uma adaptação nas comunidades para o enfrentamento dessas mudanças climáticas, e aí você está falando de energia solar nas comunidades, está falando de jardins, né, e tetos verdes, e como que você consegue desenvolver esses modelos de negócio de moradia e de infraestrutura básica, né, do dia a dia dentro das comunidades. E existem algumas iniciativas muito bacanas, né, de sustentabilidade nas comunidades, não só
nos centros financeiros. Estou falando da periferia mesmo. Legal que você citou o N-Impacto. Da última vez, uma curiosidade, da última vez que a gente conversou, logo em seguida a gente recebeu o Lucas Ramalho, que é diretor do Departamento de Novas Economias, para falar o que era o N-Impacto, né? E você faz parte do conselho desde 2022, do comitê, né, de economia de impacto desde 2022. Eu queria entender um pouquinho qual que é a importância do papel do comitê nessa promoção das políticas e como que a gente pode fortalecer ainda mais essa economia de impacto no Brasil. Você estava falando agora, né, que é importante esse microempreendedor ter essa visão, mas a gente sabe também que até ele ter essa visão também é uma caminhada muito longa, né? Às vezes a gente tá olhando para o microempreendedor ali que ele às vezes não está conseguindo nem fazer o básico, né? Então, quais são os grandes desafios para fortalecer? Olha, um grande desafio, eu vou falar pessoalmente o que eu acho, né? A gente entender que a economia de impacto não é uma economia de nicho, mas é uma economia que veio trazer uma transformação para a economia vigente, né? E o seu negócio não vai prosperar, aí eu estou falando de negócio não microempreendedor, não estou falando de pequenas e médias empresas e até empresas listadas na Bolsa, se você não tiver essa visão de sustentabilidade real, não greenwashing, tá? Estou falando de sustentabilidade real como modelo de negócio. Para o microempreendedor, como eu falei, como você está naquela visão de sobrevivência, esse seria o passo seguinte, né, na visão do empreendedorismo. Mas se você começa a plantar isso no início, até na concepção do negócio, como educação financeira, né, como você entender cadeias, supply chain dentro do micro negócio que acontece, a distribuição, por exemplo, você já vai colocando essa semente na cabeça, na visão como conceito desse microempreendedor. Inserir no DNA mesmo do negócio. Sim, não necessariamente que o negócio seja um negócio de impacto, mas que ele veja no seu modelo de negócio quais são os pontos que tem para uma economia de impacto pensando em sustentabilidade, né? Então você pode começar a ter essa visão dentro do próprio negócio. E eu acredito que essas microcélulas vão contagiando positivamente o ecossistema todo, né? E entendendo que está tudo interligado. Então, na N-Impacto, o grande objetivo e a visão do comitê primeiro, o comitê ele é um comitê que tem 50 membros, vamos dizer, titulares e mais 50 membros que são suplentes. E existe uma equidade entre os membros que são do setor público e os membros que são do setor privado, né? Então, das organizações privadas, né, com ou sem fins lucrativos, que representam um grupo, né, de empresários e de negócios ou organizações de impacto socioambiental. E aí, o que acontece no comitê existe, principalmente nos grupos de trabalho que estão realizados nesses 5 eixos, ações concretas para fazer com que essa economia, né, que essa estratégia aconteça. Então, o comitê se reúne trimestralmente aqui em Brasília para justamente entender como cada um desses GTs estão atuando. O que a gente percebe, e é até um chamado para todos os GTs, é a necessidade de uma correlação maior entre os GTs. Porque cada GT, como ele está atuando num eixo, que é uma frente estratégica da estratégia, você está todo mundo lá naquelas metas, né? Mas tem coisas que se interligam, então que é importante a gente ter essa atuação mais conjunta entre os GTs. E isso é uma demanda que vem surgindo, inclusive no GT2, que é o GT de negócio, de ampliação dos negócios de impacto, que eu faço parte, para a gente poder, porque não tem mais negócios se não tem financiamento, que é o GT1. Não tem mais negócios se você não tem um fortalecimento das instituições intermediárias, que é o GT2. Se não tem um arcabouço, né, regulatório, que é o GT4. Então, você tem... e para
implantação real da estratégia e ela não ficar sujeita a mudanças de governo, o impacto, né, sendo implementadas essas leis infranacionais sendo estabelecidas, né? Mônica, indo para o encerramento da nossa conversa, eu estou fazendo uma pergunta para todos os convidados que estão passando aqui pelo podcast, que é, na sua visão, inovar com impacto social passa por três pontos, né? Mobilização de capital robusta do impacto e modelos de blended finance, venture philanthropy, são inovações que têm acontecido para isso. Passa por capacitação, o setor demanda eficiência, né? E inteligência artificial para esse setor, ela também é fundamental e tem sido bem menos utilizada do que o setor privado com fins lucrativos, no modelo que a gente conhece, mais capitalista. Então, e terceiro é a implementação mesmo dessas políticas públicas, né? Então, uma sociedade de benefícios, por exemplo, você já está mudando esse paradigma de como as empresas atuam nos seus próprios negócios, né? Os negócios de impacto que tem essa visão mais focada para o problema que você quer resolver, de social ou ambiental, também tem essa visão. Existem fora, inclusive, modelos de negócios de propósito, em que você tem steward ownership, que é justamente você colocar stewardship em ownership, você colocar os stakeholders daquela empresa como protagonistas no desenvolvimento daquela empresa. Então, você tem vários modelos que surgem de como a iniciativa privada fomentada por políticas públicas coerentes e que conversam com essa demanda, né, do nosso tempo, também precisam ser fomentadas. Então, para mim, mobilização de capital, capacitação para a busca de eficiência e também políticas públicas que promovam a atração desses investimentos e desse desenvolvimento. Mônica, muito obrigado por mais essa conversa incrível. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até logo!